Muito bom dia, queridos irmãos e ouvintes dessa gravação, essa aula de mais uma Escola Bíblica de Discipulado da Igreja Batista do Povo, em São José dos Campos. E hoje, queridos, nós vamos dar continuidade dentro dessa revista que nós temos estudado, né, que é Conflitos da Vida, na aula 9, no assunto que é inferioridade e baixo autoestima. E dentro desse tema, queridos, nós vamos fazer uma breve introdução, que é falar o seguinte: quando nós lidamos com essa palavra inferioridade, nesse assunto de hoje não se trata daquele uso da razão diante de situações concretas que nos fogem ao controle, né, daquilo que é maior do que nós, que a gente se sente inferiorizado diante dessas situações. Um exemplo disso, né, nós estamos vivendo a pandemia, que diante dessa doença, né, nós dependemos de todos os recursos que a medicina possa nos oferecer, mas muitas das vezes isso é insuficiente. Então, diante disso também nós dependemos muitas das vezes do agir de Deus, se for da vontade dele que a pessoa venha se curar. Outro exemplo de situação que envolve essa questão desse sentimento, né, de uma inferioridade diante de uma situação real, concreta, muito usado pelas Forças Armadas, né, de exércitos que avalia toda uma estratégia de guerra e tal, e se vê inferiorizado diante de um inimigo mais poderoso. E aí nós temos na história o exemplo da guerra em que os árabes quiseram sobrepujar Israel, que estava numa nação com pouco tempo de existência, né, depois que a ONU declarou de volta Israel como nação. E também na Bíblia, no exemplo que tem em Juízes, onde Gideão, Deus pediu para ele que separasse apenas 300 homens para lutar contra os midianitas. E aí, irmãos, mesmo nessas situações de humanamente a gente vê bem inferiorizado um exército, um fato, né, diante desse cenário bem desfavorável, nós também podemos afirmar que o nosso Deus, a quem nós cremos e confiamos, ele também pode agir nessas situações, né? Ele deu a vitória a Israel no cenário da Guerra dos 6 Dias e também deu a vitória ao povo juntamente com Gideão. E o próprio Deus fez com que aquele exército midianita fosse totalmente derrotado. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Essas situações, elas podem muitas das vezes levar a gente a se sentir inferiorizado diante de uma situação, mas mesmo nessas situações em que há uma situação concreta diante de nós, nós temos a quem confiar confiança no Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas aí, queridos, quando nós falamos diante do assunto que nos envolve na aula de hoje, também temos essa palavra autoestima, né? E aí, usando diante do cenário da aula 9, a baixa autoestima. E essa palavra, apesar de ser óbvia para a maioria dos ouvintes, eu gostaria de tentar ser bem didático aqui com alguns que possam fazer uma confusão. Ela não é uma contradição linguística, né? Questão do baixa e do alta, né? Porque o baixa, de fato, é pequeno, sua significação, mas o alto
não se refere ao alto com L, que é o adjetivo de grande, né? Mas o alto com U, que é um prefixo, né, que se junta essa palavra, esse substantivo estima, e deriva uma outra palavra tendo essa significação, esse prefixo, né, de si mesmo ou de si próprio. Logo, o que seria então a aula de hoje em relação à palavra autoestima? O que seria autoestima? É o sentimento, a imagem, o julgamento que cada um faz de si mesmo. O valor que a própria pessoa se dá. A boa autoestima, né, quando a gente considera uma pessoa com uma boa autoestima, é que essa pessoa se aceita como é, com defeitos e virtudes, e se ama exatamente como é. Então, nessa situação, a gente fala que a pessoa está com uma boa autoestima. Temos ainda o excesso de autoestima. E vamos dizer assim, essa extremidade, né, ela pode acarretar a soberba, a presunção, a arrogância, né? Que muitos também consideram que quando acontece isso, já deixa de ter autoestima. E aí nós temos também exemplo de ter excessivo orgulho de ser quem é, valorizar exageradamente as qualidades, né? A pessoa fica se exageradamente valorizando o que ela tem de melhor, considerar-se o centro das atenções, né? O centro do mundo. E um outro aspecto, queridos, que é bom e está na apostila de vocês, né? Que é a autoestima, ela não atenta contra a teologia da autonegação. O que tem a ver, que se refere a isso? É quando a própria Bíblia, Jesus nos orienta a quem deve segui-lo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Isso não tem a ver com autoestima, né? Mas é simplesmente a teologia da autonegação. Ela não esbarra na questão da autoestima, ela não atinge, são coisas distintas, né? Isso que é interessante citar. Mas aí, irmãos, agora nós entramos no conteúdo em si do que está abordado nessa aula 9, que trata de inferioridade e de baixa autoestima. E aí nós temos uma figurinha de alguém bem tristezinho. E o que seria esse sentimento, isso que alguns trazem, de repente até em alguns momentos nós podemos ter esses sentimentos, é a imagem distorcida, julgamento ruim, que cada um faz de si mesmo. É o sobressair de sentimentos e pensamentos negativos. Isso é que é uma baixa autoestima, né? Deixa a pessoa, vamos dizer assim, no seu pensamento ficar a questão mais negativa prevalecer no seu pensamento, naquilo que ronda, né, o seu juízo em relação àquilo que envolve, né, dela própria ou em relação com outras pessoas. E aí nós temos, queridos, exemplos, né? Eu coloquei alguns exemplos, né, dessa baixa autoestima que nós podemos ver na sequência, que são, por exemplo, dificuldade de tomar decisões, né? Aí muitos podem perguntar, pô, mas aí nem sempre é uma baixa autoestima, de fato, né? Mas quando essa dificuldade ela é presente na vida de uma pessoa o tempo todo, né? É um sinal que a gente pode
identificar uma baixa autoestima nessa pessoa. O medo exagerado de errar, né? Muitas das vezes nós temos medo que são diante de situações, né? Normais, vamos dizer assim, mas quando nós temos um medo exagerado, que ela não quer fazer nada por conta de que vai errar e ela se sente mal com aquilo. Isso está dentro desse aspecto de uma baixa autoestima. Achar que não tem talento para nada. A pessoa vai se depreciando, não sirvo para nada. E aí, irmãos, isso aí vai contra a própria palavra que nos ensina, né, que Deus reparte seus dons e cada um tem seus talentos, seus dons. E será que essa pessoa não tem nenhum que ela possa utilizar, ela não serve para nada? E muitas das vezes ela se sente assim. Achar que o que sabe fazer não é importante. Ela até sei fazer alguma coisa, mas não vai servir de nada, não vai acrescentar nada, né? E isso, muitas das vezes, as pessoas que estão de fora veem que não é uma realidade, mas ela própria, essa pessoa que se sente assim, ela não se convence disso. Achar que a outra pessoa é melhor que ela e ela é medíocre, né? Sempre o outro tem algo a melhor a oferecer. Ter vergonha de si mesma, né? Vergonha de si. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Por ela ter todos esses receios e medo, ela tem vergonha. Não se aceitar. Mais exemplos, irmãos. Fugir de experiências desafiadoras por angústia e medo. Sem iniciativa, deixando os outros dizer o que deve fazer. Evitar dar opiniões por achar que não é inteligente ou que os outros vão achar a opinião dela ridícula, né? Ter medo de ser julgada. Ou seja, a gente vendo todas essas sequências, irmãos, é uma coisa muito perigosa até, né? E aí, irmãos, a gente pode ver alguns possíveis causas para que uma pessoa se veja nessa situação, se sinta assim, né? E algumas delas, né, eu coloco aqui, ficar se comparando aos outros. Uma pessoa que tem essa prática constante, muitas das vezes ela vem a desenvolver essa baixa autoestima, achar que sempre o outro é melhor que ela. Não conseguir alcançar os objetivos traçados. Isso aí tem um fator emocional que quando ela traça esses objetivos e não consegue, ela vai se depreciando. Pô, eu nunca consigo fazer o que eu planejo e tal, e fica naquele ciclo vicioso que ela tem que muitas das vezes reavaliar esses objetivos que ela traça. Colocar metas e não cumprir. Com isso, internalizar no subconsciente que não deve confiar em si mesmo. Então, vem essa questão de colocar metas e ela não cumpre essas metas, né? Então, isso acaba, às vezes, ela internalizando aquele sentimento que ela não dá conta de nada, né? Ela começa, muitas das vezes, um curso, alguma coisa, e não vai até o fim. Colocar a autoestima em coisas externas e em pessoas, né? Sempre transferindo para uma situação, uma outra pessoa, aquilo que ela vai passar a ter segurança, não em si própria, mas em outro. E aí, irmãos, tudo que nós falamos até aqui, isso traz alguns perigos, né? Que a gente gostaria de abordar alguns com
com vocês, que são o seguinte: o sentimento de inferioridade abala a autoconfiança que serve de base para realizarmos as coisas. Essa pessoa está sempre com uma baixa autoestima, ela vai diretamente atingir a sua confiança e ela vai travar. Muitas das vezes ela não vai conseguir fazer as outras coisas. Ela precisa de crer em si própria, ela ter essa motivação para fazer as demais coisas. E muitos se veem nessa situação. Também nós vemos, irmão, que a baixa autoestima pode ser a porta de entrada. Isso é importantíssimo, né, irmão? Para outros males, outros transtornos, outros problemas psicológicos. Entre eles, né, eu cito alguns, né, que é a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, solidão, desesperança e até mesmo aquele mais fatal derradeiro que é o suicídio, né? Tudo isso pode acontecer e muitas das vezes começa com esse sentimento da baixa autoestima. Por isso que tem que estar sempre sendo a pessoa vigiar nesse sentido, se conhecer, né, e buscar sair dessa muitas das vezes essa prisão que ela se encontra, nesse sentimento que não corresponde à realidade, né? E aí, queridos, o que nós podemos trazer de uma situação em que a gente recebe um tratamento sobre isso, né? Dentro da palavra, né? É ter essa autoestima equilibrada, né? Nem aquela situação que a gente já comentou na introdução de uma pessoa com um ego elevado, né? Vamos dizer assim, um excesso de autoestima, como eu disse, que alguns até consideram que já não é mais autoestima, como aquela que está com a baixa autoestima. Então, o ideal é nós vivermos com esse sentimento dessa autoestima equilibrada. E aí, pela luz da palavra, né, que nem essa figura, nós podemos extrair do texto de Romanos, capítulo 12, verso 3, transcrito aqui, que é o seguinte: porque pela graça que me foi dada, isso o apóstolo Paulo falando aos romanos, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí, queridos, a gente poderia até colocar também não só além, né, mas que não pense de si mesmo também o aquém, né? Ou seja, ter essa autoestima equilibrada. E a chave para essa autoestima, queridos, diante do texto que nós lemos, acabamos de ler com os irmãos, é o equilíbrio. A chave é o equilíbrio. A palavra moderação, né, diante dessa tradução que nós lemos, além da ideia de autocontrole, traz também a ideia de equilíbrio. Ou seja, a capacidade de mantermos a identidade no meio de lutas ou de vitórias, sob elogios ou críticas, em vantagem ou desvantagem. Ou seja, numa situação favorável ou desfavorável, a gente ter esse equilíbrio para seguir, né? Nem se deixar levar por toda aquela situação favorável e aquele recebimento de elogio, ela se achar o tal, e nem diante de situações adversas ela se depreciar, né? E aí nós temos alguns outros textos, irmãos, que nos ajudam a ter essa autoestima equilibrada, e alguns eu coloco aqui para vocês, aqui de Filipenses, né, capítulo 4, verso 8 e 9,
que é cuidar do conteúdo com o qual enchemos nossa mente, né? Os irmãos, pois, leem com calma cada um desses versículos que eu vou citar, né? O tempo de aula é dinâmico, então a gente não vai ler todos. E é importantíssimo aquilo que a gente ocupa a nossa mente, irmão, né? E nesse texto o apóstolo Paulo também coloca essa importância da gente, aquilo que está alimentando a nossa mente, né? Se a gente for sempre alimentar com situações ruins, muitas das vezes aquilo ali vai trazer um mal para dentro de nós mesmos, da nossa mente, da gente ficar totalmente, às vezes, até depressivo. Obedecer à lei resumida por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Isso no Evangelho de Lucas, por exemplo, nós vemos isso, 10:27. Ou seja, ter também essa boa visão com o próximo, ou seja, com o semelhante e com nós mesmos, né? Aqui é bem claro, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente não ama a nós mesmos, vamos ter dificuldade de amar o próximo. Reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor e não de nossos esforços isolados, está em Tiago 1,17. Irmãos, toda boa dádiva vem do Senhor. E muitas das vezes aqueles exemplos, né, que eu falei de baixa autoestima, a pessoa não se sente útil para nada. E como assim? Se Deus colocou boas dádivas e dons para cada um desenvolva, e como que ela se sente que não serve para nada? Então a gente se apropriar também desse versículo, vamos ter um entendimento dessa autoestima no ponto de equilíbrio. Lembrar que todos estamos em processo de crescimento no Senhor e que para isso recebemos a capacidade dele, tanto em Filipenses como também em Tiago. Irmãos, e aí vamos ver como desenvolver uma autoestima equilibrada. Vamos citar alguns pontos, né, que vai nos ajudar a ir nessa direção. Entender o valor da vida em Jesus Cristo, né? Aquele que entende que a sua vida tem um valor tão grande, o versículo mais conhecido, vamos dizer assim, da Bíblia, mais falado, João 3,16, a gente vê essa importância que nós temos, né? Ao ponto de Deus ter amado o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu filho, né? Aquilo que era mais precioso, né? Então por aí a gente já vê que nós temos um valor muito grande que Deus nos dá. Então que a própria pessoa não seja ela aquele que vai achar o contrário, né? E vai entender que ela não tem valor. Isso, quem quer trazer esse pensamento é o inimigo, né? Parar e fazer uma avaliação realista sobre si mesmo, né? De tudo que a gente falou, a pessoa tem que estar sempre se avaliando. Pô, será que o que eu estou pensando é distorcido, né? Será que aquilo que eu estou me depreciando? Não, isso não tem a ver. Eu vou crer no que a palavra me diz, aquilo que as pessoas amigas estão querendo me levantar, me ajudar, e é isso aí. Vamos crer, vamos sempre nos reavaliar, irmão, os nossos pensamentos, atitudes. Reconhecer as reais virtudes e defeitos que possui. É importante a gente reconhecer. Saber que nós somos falhos, mas que tem um Deus que nos ama, né? Que nos perdoa. Então, reconhecer essas virtudes e defeitos, ou seja,
não é só reconhecer defeitos, que a pessoa com baixa autoestima, ela tem a facilidade de reconhecer defeitos, mas ela também reconhecer as virtudes. Quanto ela tem de virtude? Isso a pessoa tem que refletir. Confessar os pecados e sentir-se perdoado por Deus. Se uma pessoa venha a cometer um pecado, né, que ainda nós habitamos num corpo corruptível, vamos dizer assim, como a Bíblia fala, estamos em processo de santificação. E aí, irmãos, a pessoa tem que se arrepender e sentir que ela foi perdoada por Deus quando ela faz de todo o coração. E não ficar naquele peso, né, que o inimigo possa colocar, que ela sempre não é digna por ter cometido tal e tal pecado. Isso não faz parte, né? Não é bíblico isso. Deus está pronto a perdoar. E a gente vê isso claramente na própria crucificação do Senhor. Tinha um ladrão do lado dele que ele teve a chance de se arrepender e alcançou o perdão, e o próprio Senhor falou que ele estaria com ele no mesmo dia no paraíso, né? Traçar alvos realistas e rever prioridades. Aquilo que a gente viu como ponto de preocupação quando a pessoa coloca situações que vai se sabotar, né? De traçar alvos irreais, né? De achar que vai fazer tal e tal coisa e não dar conta. Ela tem que avaliar melhor aquilo que ela coloca como alvo e prioridade. Muitas das vezes o problema dela não conseguir fazer não está na incapacidade dela, mas que aquele alvo que ela colocou é inalcançável, inatingível. Vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. E aí, irmãos, é necessário a pessoa com essa baixa autoestima, ela tem que ter em mente que ela não é isso de ser excessivamente crítica e negativo, de ver sempre com os maus olhos as coisas. Isso não faz parte do que Deus quer para cada um de nós, né? Além de muitas vezes ela ser assim com o outro, ela é muito mais com si própria, né? Então, desenvolver essa autoestima equilibrada, muitas das vezes tem que passar por esse ponto e a pessoa vencer essa negatividade. Respeitar, reconhecer e elogiar as pessoas. Praticamente muito ligado com o que nós falamos anteriormente. Quando a pessoa vence essa questão de uma visão negativa, ela consegue ver qualidade, ver coisas boas nas pessoas, nos outros, né? E desenvolver isso é muito importante. Cultivar amizades sinceras, né, que vá ajudar essas pessoas a sair daquela sempre pensamento ruim, negativo, depreciativo. Viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é essencial, né? E aí muitos vão falar, pô, irmão Daniel, mas isso é a meta de cada um de nós. E muitas das vezes a gente não consegue o tempo todo. Sim, né? Que nem eu falei, estamos em processo de santificação. Mas isso não quer dizer que a gente não deva ter isso como meta. A gente tem que buscar sempre até atingirmos o corpo glorificado, né? E viver na eternidade junto de Deus. E a gente não pode, o fato de não fazer que nem os gnósticos, né? Que falavam, o corpo é excessivamente mau, então eu posso fazer todo tipo de torpeza, de licenciosidade. Isso não é de Deus, né? O próprio apóstolo João combatia isso. Entender a nossa identidade em Cristo. Né? Se a gente vê desde lá de Gênesis, né, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, a gente vê que Deus colocou uma identidade preciosa em nós, no ser humano, e a gente não pode abrir mão disso. Simplesmente deixar que os pensamentos dominem e ela própria não se apropriar do que a palavra traz para ela.
entender a nossa função no reino de Deus. A pessoa, por se sentir inútil, acha que não serve para nada, né? Fazer o evangelismo, fazer algo diante do cenário da evangelização do mundo inteiro, né? E muitas das vezes está muito próximo uma pessoa, um parente, um vizinho, né? Um colega de trabalho, colega de escola. Então, que isso a gente possa entender que cada um é importante, né? Diante da família do Senhor. E levar esse evangelho a toda criatura. Manter a confiança e gratidão a Deus. É essencial, irmãos. É por Ele que nós vencemos todos os desafios, que nem coloquei lá na introdução. Até em cenários totalmente adversos, Deus pode fazer milagres acontecerem, e temos que ter essa confiança no Senhor. Nesse momento de pandemia, muitos perdem confiança. Nunca deixe de confiar no Senhor, irmãos. Ele tem o total controle de todas as coisas e nós temos que ser gratos a Ele. E aí, a gente parte por uma conclusão, queridos, que é o seguinte: em nossa vida pessoal, devemos perguntar como nos vemos para que nos aceitemos, né? Tanto na aparência física como nos sentimentos. Essa avaliação de si próprio, como nós nos vemos, né? Eu estou satisfeito com o meu corpo, com a minha aparência, com a minha voz, né? Com os sentimentos, né? Ou estou totalmente depreciativo, machucado, ferido? Então isso tem que ser revisto. Devemos manter um saudável relacionamento com Deus, com os outros e conosco, né? É essencial, né? Essa comunhão vertical, né, com Deus, horizontal com o semelhante e consigo própria, né? Trabalhar isso é justamente combater essa baixa autoestima. Devemos nos apropriar da palavra de Deus para manter uma boa autoestima. Quem crê, irmãos, que nem nós, a palavra é vida, né? Ela traz conforto para todas as situações praticamente que a gente precisa na vida. Então, queridos, viver a palavra é confiar justamente que ela é verdadeira e que ela foi colocada por Deus para que nós pudéssemos nos orientar. Então, se apropriar daquilo que a palavra diz a respeito de nós é um remédio precioso para combater essa baixa autoestima, E ainda, se necessário, buscar ajuda na igreja ou com especialistas da área psicológica, né? Porque tudo o que eu falei até aqui, se a pessoa entender, mas ela mesmo não conseguir sair desse labirinto, né, que às vezes ela se encontra, ela tem que buscar alguém de confiança dentro da igreja, né? Liderança pastoral, ou algum irmão com toda aquela... que ela venha confiar, né? Que não venha a expor o seu problema para os outros. Isso é importantíssimo, irmão. E muitas das vezes, profissionais, muitos cristãos até, na nossa própria igreja temos, que auxiliam essas pessoas, né? E são profissionais da área, para ajudar essas pessoas a atingirem essa melhora dessa visão de si própria, né? Então, se necessário, busquemos, queridos. Além disso, pedir a Deus graça a respeito de nossas atitudes em relação àqueles sobre os quais temos influência nessa formação de autoestima. E aí pode ser dentro da nossa casa, né? Filhos, pode ser dentro da família, netos,
pode ser alunos que a gente exerça uma influência, subordinados, quem é chefe de algum setor, liderados dentro de ministérios da igreja. Que a gente nunca sirva, irmãos, para ser canal para trazer baixa autoestima a ninguém, mas que nós possamos ser canal abençoador de Deus para a vida das pessoas. E aí, queridos, nós encerramos, essa aula de hoje, desejando que tudo aquilo que, vamos supor, eu não tenha conseguido passar para os irmãos, que o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, possa fazer isso na vida de cada um de vocês, Eu gostaria de fazer uma breve oração, para abençoar a vida de cada um dos irmãos e ouvintes. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por esta aula, Senhor, por esses minutos que tivemos aqui. Senhor, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada uma das pessoas que se encontram diante desse tema, Senhor, abordado nessa aula de hoje. Senhor, que o Senhor possa vir a motivar, a trazer também luz à mente de cada uma dessas pessoas, do valor que elas têm, Senhor. Que elas possam, ó Deus, vencer essa dificuldade, elas possam, ó Deus, ser, ó Pai, alcançar o lugar que o Senhor tem o Senhor quer para a vida delas. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e dizemos, Senhor, que dependemos de Ti para todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o dia de cada um. Ó Deus, esse domingo abençoado na vida de cada um dos irmãos e ouvintes, em nome de Jesus. Amém, queridos. Os irmãos se preparem, dentro de alguns minutos nós teremos o culto, que seja uma bênção também na vida de cada um. E também, dentro da próxima semana, a próxima aula, o próximo tema, que seja também uma bênção na vida de cada um. Muito obrigado. Bom domingo para todos. Amém.